Chegou a hora de descobrir a verdade. 15 minutos com o Sapia. O 15 Minutos com o Sapia de hoje é com o pré-candidato à presidência da República. Ele é senador pelo estado do Paraná, é senador pelo partido Podemos. Álvaro Fernandes Dias nasceu em Quatá, no interior de São Paulo, no dia 7 de dezembro de 1944. Passou a infância em Maringá, uma das cidades mais belas do Paraná, mas foi fazer faculdade na Universidade Estadual de Londrina, onde se formou em História. Foi radialista, foi líder de audiência nas rádios em Londrina. Em 1968, se tornou vereador pela capital mundial do café, então chamada assim. Depois, por 2 vezes, foi deputado estadual, uma vez deputado estadual, 2 vezes deputado federal, se tornou senador e depois governador do Paraná em 1986. De lá para cá, depois que deixou o governo, continua senador e a cada dia mais batendo recordes em votações. Nas últimas eleições, ele alcançou 77% dos votos válidos para o Senado. Esse é Álvaro Dias, o próximo presidente da República. Boa tarde. Oi, boa tarde. Olha, a população decide certamente com Deus no comando. Minas Gerais será muito importante, o segundo estado em número de eleitores, né? Mais importante sob o ponto de vista da representação da sociedade brasileira, né? Porque Minas é uma espécie de síntese do país, não é? Então é emblemático. Ganhar em Minas é sinal de que ganha no país, né? Por isso é muito importante e nós estamos aqui, certamente voltaremos outras vezes na campanha e, obviamente, se a vitória ocorrer, voltaremos muitas vezes no governo. O senhor foi governador do estado do Paraná de 1986 a 1989. Não, 87 a 87 91. A 91. 15 de março de 87. Naquela época, a eleição foi em 86, né? Naquela época, era moda no Brasil o sequestro. Exato. E no Paraná não tinha sequestro, não existia sequestro no Paraná. O senhor comandava a pulso firme a Secretaria de Segurança Pública. E eu gostaria de saber o que o senhor pretende fazer para o país. Vou dar um exemplo hoje do Rio de Janeiro com a intervenção militar. O que o senhor acha que deve ser feito para se melhorar a segurança do cidadão brasileiro? Já que você falou do Paraná e do governo, né, na época nós criamos o Grupo Tigre, que resolvia todas as questões de sequestro. E depois do governo eu me encontrei com funcionários de seguradoras que discutiam por que o Paraná, no início do nosso governo, era o 3º estado em roubo de veículos e, ao final, era o último estado do país em roubo de veículos. Isso com a proximidade do Paraguai, né? Exato. Eles estavam discutindo por que isso ocorreu. E eles concluíram, uma questão de autoridade. Por isso eu tenho falado, quando se trata de segurança pública, eu tenho dito que restabelecer a autoridade que afrouxou no Brasil é fundamental no combate da criminalidade. Quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe. E os marginais se consideram mais poderosos que as autoridades constituídas. É por isso que nós defendemos a tese de tolerância zero em relação ao crime e à violência. É evidente que nós temos que adotar inúmeras providências numa política de segurança pública de Estado. Não pode ser uma política de governo. Claro. Tem que ser de Estado. Ela independe dos mandatos, ela tem que ter continuidade. E eu soube ainda nestes dias, quando me encontrei com o Comando-Geral do Exército, que 80% dos crimes no país têm origem no consumo de drogas. As drogas são responsáveis. Então, é evidente que nós temos que buscar uma solução. O que nós estamos idealizando? Na presidência da República, através da diplomacia, constituir uma frente latino-americana de combate à produção e ao tráfico de drogas. Uma frente ligada à Organização dos Estados Americanos. Porque é fundamental combater a produção e o tráfico. O consumidor deve ser tratado e recuperado. O traficante e o produtor deve ser levado à cadeia. Há que se impor rigor
em relação a quem produz e a quem promove o tráfico de drogas. E o nosso país tem uma fronteira de mais de 13 mil quilômetros, né, aberta, disponível para os 8.500 do oceano, né? Exatamente. E aí você não tem o monitoramento ao projeto Cisfron, que foi anunciado inúmeras vezes, exatamente, que exigiria 12 bilhões de reais para a sua conclusão, e ele está ainda dando os primeiros passos, e por falta de dinheiro, o cronograma foi alterado. Eu estive lá no 24º Batalhão do Exército, em Foz do Iguaçu, e soube que o cronograma foi alterado. Ao invés de 2020, esse projeto será concluído em 2035. Imagine, em 2035, equipamentos sofisticados hoje estarão defasados. Então, nós estaremos jogando dinheiro pelo ralo, né? Então, 12 bilhões, não há monitoramento, a fronteira está aberta para o contrabando de armas e o tráfico de drogas, alimentando a violência nos grandes centros urbanos. Há uma intervenção no Rio, mas e no Nordeste? Das 50 cidades mais violentas do mundo, 11 estão no Nordeste. Em Fortaleza, em um final de semana, 72 horas, tivemos 39 mortes. Até agora, no Ceará, 175 mortes. Parece que houve uma guerra lá. E o que o senhor pretende fazer para diminuir isso, efetivamente? Então, aí vem a questão da autoridade, vem a questão da alocação de recursos para atender o setor de inteligência, que é essencial, não há investimento. E não tem. Aí você vem o ciclo completo para os servidores da área de segurança. Aí vem a instrumentalização das instituições policiais, o aparelhamento do Estado, a qualificação dos servidores, o salário adequado para que eles possam exercer uma atividade de risco, motivados, né? E a questão da autoridade a que me referi, quem comanda tem que ter autoridade para adotar as medidas mais rigorosas de conformidade com as circunstâncias. Então, são medidas, nós estamos estudando, veja, sugestões do Exército, sugestões da Marinha. Eu estive nessa semana com o alto comando do Exército, estive com o comandante da Marinha, o almirante Leal, estive recentemente no 24º Batalhão, lá em Foz do Iguaçu, estive em Santa Maria, no Exército, no Rio Grande do Sul, estive no Rio de Janeiro com as 3 armas, todos vão apresentar soluções. Estive nessa semana com policiais federais. Isso que eu ia falar, Polícia Federal autônoma. Exato. Mas aí essa autonomia... falta muito pessoal para a Polícia Federal. O policial federal está mais preocupado hoje, preocupado ao trabalho dele em prender político, ladrão, do que prender o traficante. Exato. Então a Polícia Federal tem propostas também que levarão na próxima terça-feira para uma discussão com a minha equipe técnica, as propostas de segurança da Polícia Federal. Você falou em autonomia, sim. Só não confundir, porque tem um projeto lá que os policiais federais discordam e que fala em autonomia. O que nós queremos é uma independência da Polícia Federal em relação aos partidos políticos, aos eventuais governantes. É uma independência, autonomia desse ponto, uma instituição independente que possa agir com o rigor necessário, mesmo quando contraria o governo, os governantes da hora, né? Então é evidente que hoje a Polícia Federal está mais dedicada a perseguir, a chegar perto dos calcanhares, né, de deputados, de senadores, de governadores, de ministros e até do presidente da República. Mas há um crime organizado que tem que ser combatido. A Polícia Federal é fundamental nessa interação com as demais polícias. Essa é outra tarefa. A União abdicou da sua responsabilidade no setor de segurança pública. Tem que ser protagonista a União. Eu apresentei no Senado um projeto porque, infelizmente, os recursos consignados no orçamento da União eram contingenciados para alcançar o chamado superávit primário. E o governo executava o orçamento de forma pífia em relação à segurança. Cerca de 20% dos recursos eram destinados à segurança. Então apresentei um projeto que foi aprovado no Senado, que obrigava, e obriga, porque o projeto está parado na Câmara até hoje. É da época do ministro Manteiga, ministro da Fazenda. Então veja que já há um bom tempo.
foi aprovado no Senado e parou na Câmara. O que diz o projeto? Obriga a aplicação da totalidade dos recursos do orçamento consignados para a segurança pública sob pena de crime de responsabilidade, a que estariam sujeitos o presidente da República e o ministro da Justiça. E crime de responsabilidade implica impeachment, exatamente. Então perde o cargo. Nós estamos conversando com o pré-candidato à presidência da República, Álvaro Dias, do Podemos, e para quem não sabe e não conhece, ele é o responsável pela lei da ficha limpa. Foi ele que apresentou no Senado o projeto para... A lei da ficha limpa foi da população, né? Sim, não, mas o senhor Nós foi quem... tivemos um papel preponderante na condução, no recebimento, do recebimento dessa lei. Mas eu queria deixar claro aqui... a tramitação dela. Deixar claro o que eu disse no início. O pré-candidato Álvaro Dias tem 50 anos de vida pública, começou em 1968. 42 anos de mandato 42 eletivo. anos de mandato. E tem até um aplicativo, eu me esqueci o nome agora, eu mostrei para o Rogério hoje, que você põe um nome ou a foto do para saber se está enrolado ou não. Para saber se está enrolado ou não. Então, se está enrolada, parece meio roxa a foto, assim. A dele está branquinha, está limpinha, não tem nada, isso eu garanto para vocês. É do começo ao fim. Do começo ao fim. Limpa. E como governador do Estado, como senador que é hoje, como deputado federal que foi, como deputado estadual e como vereador. Mas, Ricardo Sapir, eu tenho vários projetos nessa linha aí, não é? O foro privilegiado, por exemplo, o fim do foro privilegiado é projeto de minha autoria, foi aprovado no Senado ano passado, em maio, está na Câmara desde junho do ano passado. E agora começou a andar. Ficou parado porque, obviamente, há políticos que estão sendo investigados e denunciados, e se acabasse com o foro privilegiado, eles estariam sendo julgados em primeira instância e não poderiam disputar as eleições deste ano. Então houve uma protelação. Mas é fundamental para que nós possamos caminhar para a inauguração de uma nova justiça no Brasil, onde todos seremos iguais perante a lei. Não se justifica a autoridade, são mais de 55 mil autoridades, ter esse privilégio do foro privilegiado, que leva a julgamento só para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal quase nunca julga, então há a prescrição. Então nós temos outros projetos de crime hediondo, transforma a corrupção em crime hediondo, eu fui relator, acrescentei penas, né, aumentei os anos de prisão para quem pratica corrupção, aduzi mais o crime de concussão, né, que é a propina de servidor público. E também o crime de peculato, mas passou no Senado, aprovou no Senado e está parado na Câmara. Tem um outro projeto que foi o Sérgio Moro que sugeriu, que só é possível habeas corpus para liberar o preso se ele restituir aos cofres públicos o valor usurpado, o surrupiado. Que ele roubou. Que ele roubou, o dinheiro que ele roubou do Estado. Só aí ele pode ser liberado. Né? Nosso tempo está acabando, mas não posso deixar de perguntar para o senhor. PEC 300, que iguala o salário de todos os policiais com o salário do militar de Brasília, do Distrito Federal. O senhor votou, o senhor é a favor, o senhor é contra? Acha que o policial é mal remunerado no país? Em alguns estados é mal remunerado, em outros razoavelmente. Mas como nós dissemos antes, é uma das questões básicas para melhorar a segurança pública do país. É valorizar o policial, oferecer a ele um salário compatível com a atividade de risco que ele exerce. Então, é preciso adotar uma política salarial em relação ao policial militar, ao policial de modo geral, que seja uma política de Estado para todo o país. Porque hoje o Distrito Federal tem esse privilégio, né? É a União que paga o salário, então o salário acaba sendo superior. E nós temos que equiparar todos os servidores públicos, né? Acho que esse é um trabalho. Nós temos que valorizar determinadas carreiras de Estado, né? Entre elas, sem dúvida, a do policial. Um outro que também passou pelo Senado agora, os agentes penitenciários, para que eles se tornem da segurança pública. O senhor também votou a favor? Sim, votei a favor. Acho que o sistema penitenciário brasileiro é um caos, né? É uma tragédia. Então nós temos que legislar. Eu creio que, inclusive, nós podemos conceder autonomia aos estados para alterar o Código Penal no que diz respeito às penas leves, ampliando o raio de ação para que os juízes especiais possam julgar as penas leves,
a fim de que nós possamos retirar presos dos presídios mais rapidamente, porque a justiça é lenta e muitos são presos preventivos, né? Estão lá preventivamente presos, mas ainda não foram julgados. Então é preciso agilizar o processo penal para que o julgamento ocorra o mais rapidamente possível, e eu creio que esta é uma medida possível. Transferir autonomia aos estados para legislar nessa matéria, ampliando o raio de ação no que diz respeito às penas leves, que são julgadas por juízes especiais e, portanto, muito rapidamente. Tem um outro sistema que começou aqui em Minas Gerais, por isso eu faço referência a ele e quero assumir como proposta também no nosso plano de governo. É o sistema APAC, né, que é a prisão que ressocializa de verdade, né? No Paraná já se adotou... As agrícolas lá no Paraná, né? Você coloca o preso mais próximo da sua região, onde está a sua família, com a participação do Ministério Público, do Poder Judiciário, na administração desse presídio, que tem o preso de regime fechado e regime aberto. O preso de regime fechado trabalha durante o dia, porque as empresas colaboram e levam trabalho para eles na prisão. O preso de regime aberto sai durante o dia para trabalhar nas empresas e com isso realmente se alcança a ressocialização. O governo da União tem que valorizar esse tipo de alternativa, até porque reduz pela metade o custo de cada preso. Um preso desse sistema custa a metade do que custa o preso em qualquer penitenciária do país, no sistema convencional. Então eu creio que é uma alternativa importante a se adotar também nesta área de segurança pública. Eu sempre finalizo 15 minutos com Sapia, citando o nome de uma pessoa, e o senhor vai me responder com uma palavra. Vou citar várias pessoas. Tudo bem? Não gosto muito dessa brincadeira, mas sou obrigado a aceitar, né? Lula. Está preso. Dilma. Devia estar. Michel Temer. Zero como postura ética. Geraldo Alckmin. Um homem qualificado, mas que será vítima de um partido rejeitado atualmente. Jair Bolsonaro. Um deputado federal. Manuela Dávila. Uma política emergente no estado dela, que é o Rio Grande do Sul, jovem, certamente tem ainda muito a aprender. Henrique Meirelles. Um bom representante do sistema financeiro. Marina Silva. Uma senhora de bem. Ciro Gomes. Um político irascível, né, e inquieto. Vamos chegar em Minas Gerais. Fernando Pimentel. Minas deve julgar. Aécio Neves. Da mesma forma. Vitório Medioli. Uma grande figura, e aí tranquilo eu posso dizer, um grande prefeito, um grande executivo, um grande empresário e, sem dúvida nenhuma, uma grande liderança em Minas Gerais. Muito obrigado ao pré-candidato Álvaro Dias, ele que é casado com a dona Débora, pai da Carolina e do Álvaro, corintiano, já não gosto muito, mas meu voto é dele, e torce pro meu Tubarão também, o nosso Londrina, não é isso? Isso mesmo, Londrina vale. Obrigado, um abraço. Obrigado. Eu volto amanhã às 4 da tarde com mais um Alerta Super.